Com o objetivo de fortalecer o ecossistema de dados em Cabo Verde, foi realizada na capital do país uma conferência que decorre até esta terça-feira sobre a iniciativa global Desbloqueando o Poder de Dados e a Carta de Dados Inclusivos. A respeito desta carta, vale frisar que Cabo Verde a assinou recentemente, se comprometendo a executar os 5 princípios que lhe auxiliarão no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fazem parte desses princípios plasmados na Carta de Dados Inclusivos a inclusão de todas as pessoas nos dados, a desagregação dos dados, a extração dos dados em todas as fontes disponíveis, a responsabilização dos encarregados pela recolha dos dados e a capacitação humana e técnica para a recolha de dados. Carlos Mendes, presidente do Conselho Nacional de Estatística, aponta alguns desafios para o cumprimento do primeiro princípio. O problema, o desafio que se coloca ao Sistema Estatístico Nacional, particularmente ao Instituto Nacional de Estatística como o órgão central e o maior produtor dos dados de estatísticas oficiais, tem a ver exatamente com esse trade-off, porque sempre que você desagrega os dados a esses níveis, o sistema estatístico também esbarra-se ou encontra a dificuldade que tem a ver com a proteção dos dados. E então temos esse dilema. Há necessidade de desagregar para que as políticas públicas sejam focalizadas, mas a própria lei do Sistema Estatístico Nacional e também a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem prerrogativas, tem artigos que não permitam que os dados sejam, de uma certa forma, desagregados. E um outro tem a ver com como é que esses princípios vão ser integrados nas ações da própria Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Estatística, em termos de produção dos dados. Por sua vez, a coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde destacou a importância do acesso aos dados na tomada de decisões assertivas, assegurando que estes têm se tornado cada vez mais cruciais para as áreas mais diversas. Destacando aqui a economia, a saúde, a educação, proteção social, meio ambiente e muitos outros. Para o secretário do Estado do Fomento Empresarial, a adesão do país à Carta de Dados Inclusivos testemunha o reconhecimento e a valorização a nível internacional do Sistema Estatístico Nacional e da evolução do mesmo em Cabo Verde. Acreditamos que a adesão à Carta de Dados Inclusivo permitirá reforçar a capacidade de resposta do Sistema Estatístico Nacional em matéria de produção e disponibilização de dados no período 2020-2030, como acelerador, nomeadamente na persecução das metas e indicadores estabelecidos nos ODS. No último dia deste encontro, que conta com a presença dos atores do ecossistema de dados em Cabo Verde, serão traçados estratégias segundo o presidente do Conselho Nacional de Estatística, desenvolvendo linhas gerais do plano de ação de como o governo poderá tomar partido dos dados e como o país irá incluir nas suas ações os princípios da Carta de Dados Inclusivos.